Vai seguir aqui, claro. Glória, temos entrevista, inclusive, agora, né, com essa agência que está desempenhando um papel importante aí, né? Exatamente, com a Artesp, né? A gente conversa agora com o Milton Persoli, que é o diretor-geral da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, responsável pela fiscalização ali da rodovia. O senhor ouve bem a gente? Boa tarde. Ouço bem, boa tarde a vocês. Senhor Milton, eu queria entender exatamente, então, o que acontecia com a situação ali desse ônibus, né? A gente viu que a empresa está a fretamento, ela não possuía o registro, ela estava rodando ilegalmente desde o dia 11 de outubro de 2019, ela já havia sido multada, a gente, inclusive, viu o nosso repórter, o Renan Fiuza, conversando ali com o pessoal da Polícia Militar, que disse que é um papel da agência reguladora, da Artesp, essa questão ali do transporte. Qual é o papel da Artesp exatamente? A Artesp já havia multado, a empresa continuava atuando nesse caso, transportando as pessoas. O que mais a Artesp poderia ter feito? Bom, boa tarde novamente. Eu queria manifestar em nome do governo do Estado a nossa solidariedade a todos os parentes, amigos dessas vítimas, né? O governador, imediatamente após ele ter ciência desse acidente, ele já destacou os secretários titulares para que fossem até lá. Nós também fizemos os nossos levantamentos iniciais. Eu mantive contato diretamente com o prefeito Jair, que é o prefeito de Itaguaí, manifestando essa solidariedade, né, manifestando nossos pêsames. E nessa ligação tem um fato importante que nós precisamos inicialmente destacar. O prefeito nos apontou que esse tipo de transporte é feito diariamente para a cidade de Itaguaí. A cidade de Itaguaí tem uma característica que tem uma série de empresas pequenas e médias na indústria têxtil e movimenta quase 1.000 pessoas diariamente para fazer esse trabalho, para executar esse trabalho de outras cidades vão para Itaguaí. E aí, nesse momento, me preocupou muito e a gente manteve um contato. E nesse contato com o prefeito, nós nos colocamos à disposição para que, num outro momento, é lógico, a gente fizesse uma força-tarefa, fizesse um trabalho de cadastramento dessas empresas que fazem esse tipo de transporte para que a gente possa ter conhecimento, possa trabalhar nessa regularização, não é? Se elas forem clandestinas, que elas sejam aptas a serem regulares, né? Porque isso oferece um risco muito grande. Então, o papel da agência agora, nesse momento, foi identificar a regularidade da empresa pela placa do veículo. Esse veículo consta como registrado numa empresa chamada Star Turismo. Essa empresa teve o seu contrato cancelado por falta de documentação, por uma série de irregularidades, como você colocou, em outubro. Mesmo assim, ela continuou operando numa clandestinidade. Ela foi interceptada no dia 3 de março de 2020 por nossas equipes de fiscalização na rodovia Raposo Tavares, na altura do quilômetro 296, transportando 43 estudantes de uma forma clandestina. Imediatamente, esses estudantes foram feito um transbordo desses estudantes para outro veículo e esse ônibus foi recolhido. Depois ele pagou as taxas e conseguiu liberar esse veículo que voltou a operar. Então, o que a gente tem e coloca como uma necessidade imperiosa é a regularização dessas empresas. Quando você tem uma empresa regularizada na área de fretamento, você tem um controle, você tem um acesso direto à condição desse ônibus, desse veículo. Esse veículo é submetido a uma auditoria quase que mensal nas áreas de segurança, nas áreas de engenharia. Tem uma empresa habilitada pela Artesp que faz esse trabalho de auditoria junto às garagens. Então, se uma empresa é regularizada, nós sabemos onde é essa garagem, qual é a frota desse veículo, qual é a condição desse veículo. Ele foi auditado na parte mecânica, na sua parte elétrica, na sua parte dos seus itens de segurança, na sua parte fiscal, na sua parte que o repórter colocou aí que ele tem multas no Detran, que ele tem multas de IPVA. Oi. Desculpa eu lhe interromper. O senhor está me dando toda uma explicação, eu compreendo a explicação que o senhor está me dando, mas a gente sabe que é um veículo, é uma empresa que já tinha problema, que já havia sido multada, a Artesp já estava consciente do problema que essa empresa tinha. Agora, infelizmente, a gente teve um acidente com essa gravidade. A pergunta que eu fiz para o senhor, eu vou só
para a gente ser um pouco mais direto, é assim, Pois não. uma empresa como essa, nessas condições, essa não é a única, são várias, não estou dizendo que a culpa do acidente foi da empresa, mas o que eu quero dizer é, empresas nessas condições, rodando pelo Brasil, como a Artesp pode ser mais incisiva para evitar que empresas assim continuem rodando? No caso dessa empresa, o cadastro dela foi cancelado, ela não Mas apresentou ela mínimas continua condições. rodando, na prática é isso que acontece. Então, na prática acontece realmente, ela é pega num momento de fiscalização. Ela é uma empresa clandestina, ela passa a não circular em rodovias que têm uma capacidade de monitoramento, ela não passa a circular em rodovias que têm um sistema de radares, ela se utiliza de vias secundárias, de vias vicinais, onde a fiscalização é menor. Onde Então o você não problema tem é a falta de tecnologia. fiscalização. Não, não é falta de fiscalização. Ela passa a trabalhar numa clandestinidade. Então, ela utiliza vias que não são adequadas para isso, que não são autorizadas para isso. Não é uma falta de fiscalização. Fiscalização existe. Existe uma fiscalização por parte de fiscais presenciais e por parte de monitoramento tecnológico. Nós temos câmeras, nós temos radares que fazem a detecção das placas, que essas placas são imediatamente checadas junto a um cadastro. Então, se o veículo está irregular, isso é feito imediatamente, e aí ela sabe disso, ela sabe que ela é fiscalizada presencialmente pelos fiscais, pelos policiais militares e também pelos equipamentos de radar, equipamentos de câmeras. Então, ela foge desses viários, ela passa a transitar um viário menor, um viário que não tem essa capacidade, que não tem essa tecnologia. Então, isso foge do controle de qualquer um. Então, isso que é a dificuldade que se tem de fiscalizar uma empresa que é clandestina. Você não tem condição de fazer a gestão por onde ela passa, por onde ela anda, né? Ela foge de todos os sistemas de fiscalização que são colocados aí à disposição. A gente está conversando com o diretor-geral da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, Milton Persoli. A gente vai seguir conversando com ele. Eu vou pedir para o Evandro Cini, diretor, ele vai vir aqui conversar com o senhor. Ele está nessa cobertura desde muito cedo, trazendo as informações. Evandro, obrigada, fica à vontade, o entrevistado é seu. Eu que agradeço, muito obrigado aí pelo espaço. Diretor, eu gostaria de saber, né, as vidas agora elas não podem ser recuperadas. A fiscalização não, ali naquele momento, ela já não aconteceu nesse ínter e entre uma apreensão e outra. Eu quero saber o que vocês vão fazer a partir de agora. De que forma que essa empresa vai ser punida, de que forma que vocês devem ampliar e tornar ainda mais rigorosa essa fiscalização para que a empresa de fato não volte mais a operar, porque se ela já tinha registros irregulares, se ela já tinha sido autuada e multada, ela não deveria estar circulando com essas pessoas. E eu queria saber o que vem a partir de agora de vocês. Bom, o que vem agora? Nós estamos alterando um decreto que é de 1989, o 29.912, que fala um pouco sobre esse regramento. Hoje nós temos uma tecnologia, nós temos um aplicativo, tem um monte de tecnologias que estão disponíveis aí que nós precisamos nos atualizar. Então a portaria Artesp hoje está colocando em consulta pública, e essa consulta pública vence agora no dia 30 de novembro, que é exatamente sobre a regularização e regras para o fretamento. Nós estamos exigindo que essas empresas sejam fretadas, sejam regularizadas. O que está se pedindo? Que eles nos encaminhem nesse novo regramento, uma listagem de todos os passageiros, que a gente tenha a condição de saber onde estão essas empresas, as garagens dessas empresas, laudos dessas empresas, a situação fiscal dessas empresas, a situação dos motoristas. Esses motoristas têm que serem credenciados, têm que passar por cursos de reciclagem, os veículos têm que ser auditados pelas empresas credenciadas aqui pela Artesp, na parte mecânica, na parte elétrica, na parte de higienização agora por conta da pandemia. Nós fazemos essa fiscalização não só nas estradas, como nas garagens. Então, quando uma empresa se regulariza, ela está submetida a todo esse processo. Quando ela trabalha na clandestinidade, você não tem gestão sobre esse processo. Então, não estou dizendo que a causa tenha sido essa, mas você tem uma condição melhor. Eu estaria sabendo onde essa empresa está, eu estaria sabendo, ela teria me encaminhado uma listagem desses passageiros, eu saberia o horário que essa empresa estaria circulando, eu saberia se ele estava no itinerário programado, se ele estava no itinerário autorizado, porque
quando ela se cadastra, ela nos informa e a Artesp informa ela quais as rodovias na qual ela tem que se utilizar para o itinerário dela, o inicial e o final. Então, essas rodovias, nós indicamos rodovias com essa capacidade de fiscalização, não só presencial, quanto de equipamentos. Então, quando ela tem esse cadastro e nós temos esse cadastro, nós temos gestão sobre todo esse processo. Então, garantimos ao passageiro essa efetiva segurança. Então, o que nós estamos buscando é isso. Eu falei diretamente com o prefeito agora pela manhã, nós temos quase 1.000 funcionários que executam essa atividade dentro da cidade. Nós precisamos imediatamente ter ciência do cadastro dessas empresas. Essas empresas o prefeito tem que nos anunciar essas empresas. Nós já fizemos esse trabalho de levantamento, quais são as empresas regulares que estão executando esse trajeto, ou pelo menos nessas imediações. Vamos buscar esse contato e as empresas que estão irregulares, nós estamos nos colocando à disposição para fazer uma força-tarefa para regularizar isso. Se você tem esse volume de transporte de passageiros diários utilizando disso e você tem uma clandestinidade, nós temos que imediatamente atuar. E já está sendo feito isso, já propusemos isso ao prefeito, ele imediatamente se colocou à disposição e vamos fazer isso, diretor, agora nos próximos dias. Pois não? Não, eu entendo. E aí vocês vão fazer essa fiscalização que vai, né, no caso, incluir outras empresas que também fazem esse transporte, porque é um número muito grande de passageiros. Mas então, devemos ter outras empresas. Essa empresa, a Star, né, Fretamento e Locação, ela estava fora do mapa de vocês porque, segundo o senhor disse, ela estava irregular, era clandestina. Mas agora ela apareceu no mapa por causa de um acidente, infelizmente. E aí, a partir de agora, como que vocês atuam em relação a essa empresa? Eu quero saber especificamente a essa empresa que possa ter outras ramificações também com outros CNPJs. Como que funciona a atuação com essa empresa e não com as outras que também atuam nesse sistema? A relação dessa empresa com a Artesp não existe. A partir do momento de 2019, quando foi publicado no Diário Oficial, essa empresa se tornou clandestina. Ela não estabeleceu mais nenhuma relação com a Artesp. Nós desconhecemos essa empresa. Inclusive, nós temos uma informação, estamos checando isso, me parece que ela foi vendida. Então, o proprietário da atual empresa não é mais o proprietário da empresa Star Fretamento. Me parece que, não tenho certeza nessa informação, mas me parece que isso já aconteceu. Então, você vê a problemática, você vê a dificuldade que se tem, né? Se você não tem a regularidade, se você não tem o contato com essa empresa, se essa empresa não é regular, se essa empresa fosse regular, ela teria me encaminhado uma listagem de passageiros, ela teria me encaminhado o horário que ela estava saindo, o horário para onde, do destino, da origem do destino. Eu teria acesso a ela, fatalmente, talvez a gente tivesse indicado um outro itinerário para ela, ou tivesse feito programado uma fiscalização, porque eu sei onde ela está andando, eu sei por que caminhos ela está andando, porque ela me informou. Eu sei aonde ela está passando, os horários que ela está passando, e são passíveis de fiscalização. O que as empresas clandestinas fazem se tornam clandestinas por conta disso, para fugir um pouco da fiscalização. Então, eu não informo a fiscalização e eu trabalho e vou percorrer em viários que não são fiscalizados, não tem nenhum dispositivo, nenhum equipamento que possa me localizar para que eu seja multado ou autuado. E quando a gente pega isso, é feito imediatamente o transbordo dos passageiros, que os passageiros, na maioria dos casos, não sabem do que a empresa está regular ou não. Esse, inclusive, tinha um adesivo na sua frente, na sua lateral frontal direita, esquerda, que estava constando o cadastro da Artesp, que era o número 2955. Esse cadastro já não tinha mais, estava sem efeito. Então, nós indicamos aos passageiros de fretamento, eu sei que é difícil naquele momento, mas procure saber, está disponível no site, né? Está disponível no site da Artesp, você pode fazer a consulta, hoje qualquer telefone celular tem acesso no site, você vai saber, no site tem as empresas regulares, você pode imediatamente questionar, olha, no site da Artesp não conta a regularidade da sua empresa, né? Então, a oferta de valores menores podem até contribuir um pouco para a atração desse usuário, né? Eu trabalho com uma tarifa menor. Seu Milton Persoli, agradecemos muito a participação do senhor aqui no CNN 360. Sabemos que essas empresas clandestinas de fretamento não circulam apenas em rodovias vicinais, em rodovias alternativas. Sabemos que elas também circulam em rodovias grandes, inclusive essa aí são pegas na fiscalização. Inclusive nós essa temos daí... equipamentos... Quando ela circula em rodovias de grande volume, com capacidade de tecnologia,
os equipamentos detectam imediatamente que ela está circulando e a fiscalização é imediata. Então, existe um reconhecimento da placa e essa placa é imediatamente avisada a toda a Polícia Militar Rodoviária e aos nossos agentes. Tá ótimo, esse veículo então. é interceptado. A gente espera realmente que seja assim, que a gente possa cada vez menos ter essas empresas circulando aqui pelo estado de São Paulo e também pelo nosso Brasil, né? E que a gente cada vez menos veja acidentes, principalmente com mortes. É muito triste. Nós que trabalhamos no processo aí da rodovia, nós ficamos muito consternados, muito tristes quando acontece um acidente desse, ainda mais com empresas clandestinas, né? Que nós estamos buscando a regularidade, nós estamos facilitando as empresas para que elas façam essa regularidade. Todo o Brasil ficou muito consternado. Muito obrigada pela entrevista do senhor aqui Disposição. Muito obrigado. no CNN 360.